Olá, pessoal, como vocês estão? Dando continuidade ao nosso conteúdo, hoje iremos começar um conteúdo novo, que é do capítulo 3, sobre divisão celular e embriologia, certo? Então, vamos começar. Vamos começar falando sobre a reprodução, tá? A reprodução dos seres vivos é um dos fenômenos mais impressionantes da natureza. Isso porque, se o ser vivo não se reproduz, ele, com o tempo, deixa de existir, tá? Então, a reprodução que faz com que tenha a continuidade das espécies, tá? Falando sobre a reprodução ainda, isso é importante e é impressionante, por quê? Porque de uma única célula é possível fazer surgir um novo ser, tá? Um indivíduo completo, funcional, com sistemas complexos e funções orgânicas coordenadas para manter o organismo em equilíbrio, tá? Homeostase que nós falamos, né? As divisões celulares. A reprodução é um dos fatores básicos na manutenção da existência de uma espécie. Como eu já falei, para uma espécie existir, ela tem que se reproduzir. Todos os seres vivos que conhecemos se reproduzem, perpetuando assim a espécie. Existem dois tipos de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. E também existe dois tipos de células, né? Células procarionte, que não tem carioteca, ou seja, não tem envoltório nuclear, e o núcleo fica todo, o material genético fica todo disperso no citoplasma. Já as células eucariontes possuem núcleo organizado por um envoltório nuclear, que nós chamamos de carioteca, fazendo com que o material genético fique organizado, ou seja, célula procarionte não tem núcleo, mas tem material genético, e célula eucarionte tem núcleo, tem carioteca, tá? Então, o material genético fica organizado. O material genético é constituído por cromossomos, que se encontram em pares, tá? Nas células somáticas. Células somáticas são os cromossomos que apresentam-se aos pares, porque nós herdamos cromossomos do pai e cromossomos da mãe, tá? E são classificados essas células somáticas em diploides, ou seja, 2N. Aqui na tela ao lado, no slide ao lado, nós temos então uma célula diploide, tá? Uma célula eucariótica, onde os cromossomos homólogos são aos pares. Então, são representados por 2N, tá? N significa células haploides. E as células haploides, como nós vamos ver agora, são as células sexuais, tá? As células gaméticas, que são células gaméticas? São as células sexuais. Apresentam apenas um conjunto desses cromossomos, ou seja, os cromossomos não apresentam os pares. São representados, são células haploides e são representadas por N, tá? Então, N significa o número de quantidade das células sexuais, as células gaméticas, dos gametas. Então, nós temos o cromossomo haploide. Então, o cromossomo haploide ou é o espermatozoide ou é o óvulo. Quando os dois se fundem, né, ocorre a fecundação, formando, então, um zigoto, uma célula ovo-zigoto, passam a ter o quê? Cromossomos aos pares, que nós chamamos de células somáticas, certo? A mitose é uma das divisões celulares. Então, as células se dividem ou por mitose ou por meiose. A mitose, então, é o processo de divisão celular no qual uma célula se divide e dá origem a outras duas células idênticas à célula original, ou seja, a célula-mãe. Então, aqui no slide do lado dá para vocês verem. Então, eu tenho a célula-mãe, que se divide em duas células filhas idênticas à célula-mãe, ou seja, com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe, tá? A divisão por mitose, ela ocorre em 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E nós vamos estudar cada uma dessas fases separadamente. A prófase. A prófase, então, é a primeira fase, tá? Ocorre o quê? A condensação dos cromossomos e o envoltório nuclear começa a se desagregar, como vocês estão vendo aqui no slide, na lateral aqui. Os cromossomos, a condensação dos cromossomos, começa o quê? A desagregar o envoltório nuclear.
Os centríolos, são essas organelas, elas começam e eles se duplicam, né, e vão para os polos opostos, para cada um polo da célula, certo? Lembrando que o centríolo é uma organela que faz parte da divisão celular, está presente somente nas células animal, tá? A segunda fase é a metáfase. A metáfase, os centríolos nos polos opostos formam o quê? As fibras do fuso, ou fibras mitóticas, também podemos falar assim, que são essas fibras que vão ligar um polo ao outro, tá? Que ligam a região central dos cromossomos, que se encontram posicionadas na região central da célula. Então, vamos lá. Prófase. Ocorre a condensação dos cromossomos e tem os centríolos se duplicam e vão para cada um para um polo da célula, tá? A metáfase, que é a segunda fase, ocorre o quê? A formação das fibras do fuso, né? Das fibras mitóticas, que ligam a região central do cromossomo. A anáfase é a terceira fase. As fibras começam a ser encurtadas, então, se vocês observarem, as fibras começam a diminuir de tamanho, levando cada um dos cromossomos duplicado para um polo diferente da célula. Aqui, se vocês visualizarem, cada cromossomo, ele se divide, né? E vão para cada um, vai para um polo da célula, né? E a última fase é a telófase, as fibras começam a se desfazer e o envoltório nuclear inicia o processo de reorganização. A membrana nuclear e o citoplasma sofrem uma espécie de estrangulamento que termina com a divisão da célula em duas, em um momento chamado de citocinese. Então, se vocês observarem, as fibras começam a se desfazer, então elas vão desaparecer, tá? Lá do envoltório, e o núcleo começa a ser organizado, tá? Aí a membrana, ó, ela começa a se formar aqui, o citoplasma, ó, olha, observem bem. Aí agora o citoplasma vai sofrer um estrangulamento e a célula vai se dividir em duas. Essa fase, então, é chamada de citocinese, que é a divisão da célula em duas. Aqui as fases da mitose completa, célula-mãe, que vai ser a dividida, né? A prófase, os centríolos vão para os polos opostos. Metáfase, a formação dos fusos mitóticos, né? Das fibras de fuso, os cromossomos ficam aqui organizados. Anáfase, esses cromossomos, braços dos cromossomos se duplicam, né? Cada um vai para um lado do polo e tem um encurtamento do fuso mitótico. Telófase formou já as duas células, certo? E a citocinese, a separação dessas células, a separação das duas células, formando as duas células idênticas à célula mãe. Então, mitose é uma divisão celular onde a célula mãe origina duas células filhas idênticas a ela, ou seja, com o mesmo número de cromossomos. E fases da mitose são 4 fases: prófase, metáfase, anáfase e telófase. E citocinese é a divisão do estrangulamento, né, do citoplasma, que vai originar essas duas células filhas, ok? Meiose. Meiose significa meio, ou seja, metade do número de cromossomos. É o processo, então, de divisão celular em que o número de cromossomos é reduzido pela metade nas células originadas, tá? Sendo assim, uma célula haploide dará origem a células... Sendo assim, uma célula diploide dará origem a uma célula haploide ao final da divisão. Na meiose, os cromossomos serão duplicados antes do início da divisão da célula. No entanto, essa divisão ocorrerá em 2 etapas. Meiose 1, quando as células permanecem diploides. E meiose 2, quando os cromossomos são divididos entre as células geradas, dando origem às células haploides, certo? Aqui, então, eu tenho a meiose 1, ok? Onde os cromossomos são divididos, originando 4 células idênticas
com metade do número de cromossomos da célula mãe. Então, meiose, a célula mãe dá origem a 4 células filhas com metade do número de cromossomos da célula mãe. Aí, nesse processo da reprodução, da meiose, ocorre o quê? O crossing over, ou permutação, tá? No qual 2 cromossomos homólogos, homo iguais, então são cromossomos iguais, né? Trocam partes entre si, ou seja, eles vão trocar os genes. Esse fenômeno, pessoal, de permutação de genes, faz com que os 4 gametas originados, lembra lá que a meiose origina 4 células com metade do número de cromossomos? Então, com 4 gametas originados de uma célula, tem as características trazidas da célula original misturada, o que aumenta a maior variabilidade genética. Por isso que, devido a essa permutação, desse crossing over, que nossos irmãos são diferentes de nós, porque tem essa mistura desse material genético, tá? O crossing over aumenta a probabilidade de distribuição de características genéticas entre os gametas. Aqui eu tenho meiose, crossing over, ou permutação. Eu tenho 2 cromossomos homólogos, tá? Vocês estão vendo com a mesma homólogo que tem as mesmas características, são idênticos, né? Porém, olha aqui, ó, acontece a permutação. E aqui são os gametas originados dessa permutação, ou seja, com características diferentes. Por isso que é a maior variabilidade genética na reprodução sexuada. Existem, então, 2 tipos de reprodução, como foi falado, assexuada e sexuada. Na reprodução assexuada, os organismos são formados exclusivamente por mitose, tá? Por quê, professora? Porque a reprodução assexuada, ela gera clones, ou seja, organismos geneticamente idênticos, tá? Então, na reprodução assexuada, os organismos, né, os descendentes, são formados exclusivamente por mitose. E geram o quê? Clones, organismos geneticamente idênticos, tá? Só que tem alguns organismos que são capazes de realizar tanto a reprodução sexuada quanto a reprodução assexuada, como é o caso de algumas plantas e de alguns animais. Nós falamos nesse tipo de reprodução quando não precisa ter o macho, só a fêmea reproduz, e não é uma reprodução sexuada, nós chamamos de paternogênicos. O que acontece com algumas espécies de abelhas, de formigas, tá? As fêmeas são capazes de gerar descendentes com base em ovócitos não fecundados. A gente é muito comum ver isso em abelhas e formigas, em algumas espécies, tá? Somente a abelha fêmea, ela consegue gerar descendentes sem ter a presença do macho. Ou seja, o ovócito não é fecundado e ela consegue ter descendentes. Já a reprodução sexuada ocorre com a união dos gametas, masculino, né, e feminino. Ou seja, há uma mistura do material genético. Esses gametas são formados por meio da meiose. Lembra, a meiose só acontece na reprodução, tá? Pois devem apresentar metade do material genético das células somáticas. Então, se a célula original tem 60 cromossomos, as células reprodutoras, né, que foi originada através da divisão meiótica, vão ter quanto? 30 cromossomos cada célula filha, né? Cada célula sexual. Esse processo de formação de gametas é chamado de gametogênese. Então, o que é gametogênese? É o processo de formação dos gametas a partir da célula diploide. Os gametas haploides, formados pela meiose, irão unir-se durante a fecundação, formando um zigoto que é diploide. Então, eu tenho os gametas que são haploides, porque tem metade do número de cromossomos. Quando eles se unem, ocorre a fecundação, eles vão originar a célula ovo ou zigoto, e essa célula ovo ou zigoto é uma célula diploide, porque vão ter o quê? A união desses cromossomos, tá? No nosso caso, 46 cromossomos, que é a união do espermatozoide com o ovócito, certo? As divisões mitóticas irão acontecer por toda a nossa vida,
por toda a nossa vida, vai ter a divisão mitótica. Crescimento do organismo, para lesionar o reconstituir, né, cicatrizar um tecido lesionado, crescimento dos órgãos e assim por diante. Já a meiose acontece somente na reprodução, tá? A fecundação. Então, ao penetrar no ovócito, o espermatozoide ele vai perder a sua cauda, como vocês estão vendo aqui no slide na lateral, tá? Então, ao penetrar no ovócito, o espermatozoide vai perder a sua cauda e rompe sua cápsula para liberar o núcleo haploide. Em seguida, assim que ele penetrou no ovócito, ocorrem algumas alterações químicas na membrana do ovócito recém-fecundado, o que vai impedir que outros espermatozoides entrem nesse ovócito, tá? Nesse óvulo. Uma vez dentro do ovócito, os núcleos dos dois gametas irão se fundir e formar uma única célula, que é o zigoto, que será uma célula diploide, 2N. Certo? Então, vocês podem observar bem no slide aqui na lateral. Uma vez fecundado o ovócito, passa, então, a ser chamado zigoto ou célula-ovo, tá? A partir de então, esse zigoto passará por sucessivas divisões mitóticas. Essas células vão se dividir inúmeras vezes, certo? Até o desenvolvimento do indivíduo. Na espécie humana, a formação de um embrião se dá desde o zigoto até a etapa embrionária final, que corresponde à 8ª semana após a concepção. Então, é assim. É chamado de embrião a partir do momento da fecundação até a 8ª semana, 2 meses, certo? Que vão ocorrer sucessivas divisões mitóticas. A partir da 9ª semana, o organismo passa a ser chamado de feto. Então, vamos lá, pessoal. Até a 8ª semana, embrião, divisões mitóticas. 9ª semana em diante, o organismo passa a ser chamado de feto, tá? Essas fases, até a 8ª semana, nós chamamos de fase da embriologia. A embriologia, ela tem 3 fases, tá? A primeira fase é a segmentação ou clivagem, a segunda fase é gastrulação e a terceira fase é organogênese. Vamos falar, então, da primeira fase. A primeira fase, segmentação ou clivagem, ocorre a formação da mórula e da blástula, início da multicelulariedade, ou seja, inúmeras células, tá? A partir do zigoto, o zigoto é uma única célula, vai originar 2 células. Essas 2 células vão se dividir por mitose, vão originar 4 células. Essas células vão se dividir, formar 8, 8, 16, 16 vão se dividir por mitose, formar 32 células. Com 32 células, é chamado de mórula, tá? Então, quando chega nas 32 células, é chamado de mórula. E a mórula vai originar a blástula, ok? A segunda fase, então, a segmentação clivagem vai até a blástula. A partir deste momento, nós falamos que entrou na segunda fase, que é a da gastrulação, que vão dar origem aos primeiros folhetos embrionários. Nós, seres humanos, somos chamados de animais triblásticos, porque nós temos 3 folhetos embrionários: endoderme, ectoderme e mesoderme, certo? Mas os primeiros folhetos a se formar é o ectoderme e a endoderme. Ecto significa fora, então são os folhetos que são fora, e endo, os folhetos que se formam dentro da célula, tá? Esses folhetos vão dar os primeiros sinais dos órgãos primitivos. Quais são os primeiros órgãos primitivos? O arquêntero, que é a futura cavidade digestória, e o blastópolo, que é o orifício que pode originar a boca ou o ânus, com a formação da gástrula, tá? Aqui no slide do lado dá para vocês verem. Então, nós temos a blástula, certo? Que é lá o final da segmentação clivagem, primeira fase. Ela vai dar origem ao arquêntero, que é a futura cavidade digestória. Esse arquêntero vai ter a formação da mesoderme, que é o terceiro folheto embrionário, porque os 2 primeiros folhetos são ectoderme fora e endoderme dentro.
o arquêntero, que vai dar origem, né, à cavidade digestória, e o blastóporo, que vai ser o orifício que vai originar ou a boca ou o ânus, ok? Até o blastóporo aqui é a segunda fase, que é chamada de gastrulação. A terceira fase, organogênese ou neurulação, é a última fase da embriologia, tá? Princípio da formação do sistema nervoso, então é nessa fase que se dá o início do sistema nervoso central e a formação do tubo neural, tá? Que vai dar o futuro sistema nervoso, que é a notocorda, que vai originar a coluna vertebral em alguns cordados, durante a conclusão da neurula. Então, nessa parte de organogênese ou neurulação, que vai formar o tubo neural, sistema nervoso, e a notocorda, que vai dar origem à coluna vertebral, certo? Como que se dá a formação dos gêmeos? Os gêmeos univitelinos ou monozigóticos são formados a partir de um único espermatozoide e um único ovócito, certo? Onde o espermatozoide, ele entra no ovócito, mas origina o zigoto. Só que esse zigoto se divide em duas massas celulares, certo? O que vai originar dois seres humanos, no caso, idênticos, por isso chamados de univitelinos ou monozigóticos. Monozigóticos é a partir de um único óvulo e um único espermatozoide. São do mesmo sexo, porque são idênticos, e têm o mesmo DNA, tá? São geneticamente idênticos também. Já os gêmeos bivitelinos ou dizigóticos, significa dois óvulos que são fecundados, cada um por um espermatozoide, tá? Aí vamos ter dois zigotos separadamente, esses zigotos vão se desenvolver e formar dois indivíduos. Os gêmeos bivitelinos podem ser um casal, né, um menino e uma menina, pode ser até do mesmo sexo, mas podem ser diferentes, porém, não tem o mesmo DNA. O material genético é outro, tá? Porque são diferentes, é como se fosse um dos nossos irmãos, ok? Agora é hora do estudo, então vocês vão fazer a atividade do livro, lá do capítulo 3, certo? Vocês vão fazer a atividade do livro do capítulo 3. Espero que vocês estudem, façam as atividades, anotem as dúvidas, por favor, que assim que retornar a gente vai solucionar essas dúvidas, tá? Conto com o comprometimento de vocês, porque faz parte do aprendizado, tá? Beijos, fiquem com Deus e até a próxima aula, certo? Qualquer dúvida, me procure.